Salmos capítulo 1. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Salmo capítulo 1. A palavra do Senhor nos diz: bem-aventurado o homem, verso 1, que não anda no conselho dos maus, nem fica parado no caminho dos pecadores, nem se senta junto dos escarnecedores, zombadores, mas sim que tem seu prazer na lei do Senhor e medita em sua lei de dia e de noite. 3. Porque ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá fruto a seu devido tempo, suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Os maus não são assim, mas são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os maus não subsistirão no julgamento, nem os pecadores no ajuntamento dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos maus perecerá. Essa semana, meditando nessa palavra aqui, fazia parte do plano de leitura que nós estamos seguindo. No Salmo 1, eu fiquei muito marcado pela presença de Deus, olhando a qualidade de vida que o Senhor oferece, disponibiliza para os seus filhos. Queridos, nós somos privilegiados, porque Deus é bom. Nós cantamos, Deus é bom. E a vida que Ele nos dá na presença dEle é incomparável, é maravilhosa, né? E nós temos que prestar muita atenção, uma palavra que tem estado nas pregações que eu tenho feito, aos domingos principalmente, e tem estado na minha oração, na minha comunhão com Deus, é a palavra experiência. Experiência, porque vida cristã não é teoria, mas é para ser vivida, para ser experimentada, não é? E olha só a qualidade da experiência que o Senhor quer que você tenha. No verso 3 ele fala que ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, dá seu fruto no seu devido tempo, suas folhas não caem, né? E tudo quanto fizer prosperará. É interessante que o profeta Jeremias, muitos anos depois, ele fala sobre esta palavra, e esse tema é recorrente na Bíblia, para tentar traduzir para nós a qualidade de vida cristã que Deus tem para nós vivermos, para que nós não sejamos confundidos, para que nós não aceitemos nada menos do que isso. Olha só a abundância. É como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Isso é um tipo de irrigação. Vocês já viram uma irrigação? Uma plantação, não é? Onde tem irrigação. Então elas são plantadas, as plantas são ali cultivadas num lugar onde não apenas elas recebem as águas das chuvas, ou também do lençol que está ali, lençol freático, tem um suprimento especial de água, e são feitos sulcos. Existem sulcos que são caminhos para a água percorrer permanentemente, ou toda vez que o agricultor quer liberar aquela água. E é essa a imagem que Deus está tentando passar para nós não aceitarmos coisa barata. Vocês serão como a árvore plantada onde a água não falta. Não é? É a presença de Deus. É a presença de Deus. Você tem sentido a presença de Deus? Você tem tido experiência com a presença de Deus? Que experiência é essa, bispo? É um milagre? É uma resposta de oração?
essas coisas todas podem acontecer dentro da presença de Deus. Mas como a bispa começou cantando uma das canções aí, mais do que as coisas que Deus faz, a própria presença dele supera todas essas coisas que ele pode fazer nas nossas vidas. É maravilhoso um milagre, é maravilhoso uma cura. Essa semana estava celebrando com o Igor, uma pessoa que foi curada, né? E a gente estava, um primo dele, e fizemos uma campanha orando, e ele recebeu um milagre, né? Ficamos durante algum tempo falando, né, daquela bênção, né? E ficamos realmente maravilhados, glorificando a Deus. Mas não se engane, Deus é maior que os milagres que Ele faz. Milagre é grande, é ou não é, queridos? Bênçãos, vitórias, coisas boas que acontecem nas nossas vidas, não é? Mas Deus é maior do que os milagres que Ele faz e das coisas boas que Ele nos proporciona. Então eu pergunto para você, você tem tido experiência com a presença de Deus? Quando você sente a presença de Deus, você sente a irrigação chegando. Imagina aquela plantação toda, não é? E não tem chuva, não tem chuva. Minha família trabalha com plantio, cultiva lá plantações, e você planta em determinada época, que é a estação adequada, que você calcula, que você espera, tal, mas você está dependendo. Chega um momento que não dá para esperar mais, tem que chover, porque senão vai perder tudo aquilo ali, né? Ou não vai granar, não vai produzir. Então tem a hora certa, não é verdade? E Deus sabe que todos nós precisamos dessa irrigação em nossas vidas para continuarmos florescendo. Ele diz aqui, a sua folha não vai cair, amém? Outra tradução vai dizer, a sua folha não murcha, aleluia, amém, querido? Em nome de Jesus, eu quero dizer para você que porventura esteja murchinho aí, busque a presença de Deus, a experiência da presença de Deus. Mais do que a resposta em si de alguma bênção, vitória ou milagre, a presença de Deus, ela vai te renovar, ela vai te restabelecer, não é? Você vai sentir a presença de Deus, e a presença de Deus é uma presença gloriosa, majestosa, transbordante, fascinante, não é? Que realmente nos deixa assim meio que embriagados. Não aceite falsificação, não se contente com menos, não imagine que isso é uma ilusão, uma teoria, ou talvez uma experiência que você já teve algum dia lá atrás. Não, é para nós para sempre, é para o povo de Deus para sempre. Você pode dizer amém? E aí ele diz uma coisa que para mim é um segredo aqui nesse salmo, no verso 1, verso 2, porque ele começa falando, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Esse verso 1 fala de um tanto de coisa ruim, errada, pecaminosa, que não é para ser feito, não é para fazer, você não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem na roda dos zombadores, escarnecedores, você vai se assentar. Antes, é o verso 2, o seu prazer. E a minha pergunta para você essa noite é: onde está o seu prazer? O que é o seu prazer? Sabe, o verso 3 é consequência de alguém que encontrou prazer em Deus. Você diz amém? Onde está o seu prazer? Nós temos que tomar muito cuidado, porque o mundo é muito habilidoso em proporcionar prazeres. O mundo, as trevas, é muito sedutora em proporcionar prazeres que deslocam Deus do centro das nossas vidas, que deslocam o nosso amor, a nossa adoração, não é? Então, aqui ele diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio. Ele não faz, e não é só não fazer certas coisas, deixar de fazer certas coisas, mas ele não faz certas coisas porque ele encontra mais prazer em Deus.
Antes o seu prazer está na lei do Senhor. A palavra de Deus, na presença de Deus, no ensino do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Na sua lei medita de dia e de noite. E ele contrapõe aqui, queridos, o verso 4, dentro desse ambiente maravilhoso, ele diz: os maus não são assim, mas são como a palha, né? Não é o caso dos ímpios, mas eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso os maus não subsistirão no julgamento, nem os pecadores no ajuntamento dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos maus perecerá. É curioso, né? Porque essa semana eu estava vendo uma publicação que dizia assim: o anticristo, ele fala muito de amor. O anticristo vai falar muito de amor. Você já percebeu que todo mundo, gente que não é da igreja, às vezes está metido nos maiores rolos, confusão, brigaiada, né? Coisa assim de violência, tal, tudo, e todo mundo fala de amor, porque o anticristo fala de amor. A maior expressão da guerra cultural dos anos 60 era paz e amor, né? Paz e amor. Antes dessa publicação, eu vi uma outra publicação muito interessante, até compartilhei com alguns discípulos, que dizia o seguinte: Deus é amor, mas o amor não é Deus. Esse é um grande problema. Deus é amor, não é isso? O apóstolo João fala isso, 1 João, capítulo 4, Deus é amor, mas o amor não é Deus, e essa é a diferença do mundo, porque o amor é um Deus para o mundo, e por causa desse amor, de várias matizes, muitas vezes contrários ao amor de Deus, se pratica cada barbaridade, cada coisa que não tem nada a ver com o amor de Deus. Então Deus é amor, mas o amor não é Deus. E o homem sem Cristo tem falado do amor, mas é de um amor que se tornou Deus. Um amor que é Deus, não é Deus que está no trono, é o amor, mas não é o amor de Deus. Complexo isso, né? Mas medita nisso um pouquinho, depois você vai perceber isso. Então o anticristo, ele vai falar muito de amor, pouco de santidade e nada de juízo. E você vê que no Salmo 1, primeiro salmo, que é praticamente a carta de abertura, e que vai falar tudo que tem no salmo maravilhoso. Ele fala coisas maravilhosas, né? Seu prazer está na lei do Senhor, né? Será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das fontes, certo? Sua folha não murcha, não é verdade? Quanta coisa linda aqui, tudo que fizer prosperará. Mas ele entra com uma palavra que só Deus, e quem está debaixo do Espírito de Deus também fala, que é sobre o juízo, sobre a condenação. Por que Deus faz tanta questão do reino dele? Porque o reino é um Deus que salva para as pessoas não entrarem em condenação. Porque nós temos que ter um ímpeto para pregar o evangelho, porque é um caso de vida ou morte. Quem abraçar, quem aceitar, quem crer vai ser salvo, quem não crer vai ser condenado. E nós queremos, e antes de nós, Deus quer que todos sejam salvos, que nenhum chegue a ser condenado. Então só Deus, e isso é o Espírito de Cristo. O anticristo vai falar de amor. Tem tanta gente que você vai ver falando de amor, querido, você vai falar: mas não é possível, esse cara falando de amor, cantando músicas de amor, indo para a TV, para a rádio falando de amor, sabe, gente assim polida, a gente assim que, sabe, com muita cultura, intelectualizado muitas vezes, sabe, falando de amor. Você tem que fazer uma pergunta: esse amor que ele está falando aí, será que é o mesmo amor do meu Deus? Será que é o amor de Deus? Ou é o amor que é Deus?
que se faz qualquer coisa em nome do amor, inclusive contrariando a vontade de Deus. Vocês estão me entendendo? Então, o mundo, o espírito do anticristo, aquele que é contra Cristo, vai falar de amor, mas não vai falar de santidade. Santidade, que é isso? Vocês são tudo um bando, como é que é o nome lá, de puritanos, né? Esse povo puritano aí, né? Tem outros nomes que, vários. Olha, deixa eu falar para você, quando você estuda a história da igreja, você conhece muitos grupos que foram estigmatizados pela sociedade, ridicularizados, porque eles tinham uma fé e pura, uma expressão assim, fervorosa, uma paixão com Deus, um zelo com Deus, que chocava a sociedade. O próprio movimento puritano, que não é nome de uma denominação, mas é um movimento, né, principalmente na Inglaterra, do século XVIII, nós vemos isso lá. Tem um grupo chamado Lollardos. Alguém aqui já ouviu falar de um grupo chamado Lollardos? Lollardos eram um grupo também que assim, eles eram tão apaixonados por Deus, que eles, não tinha esse pudor de em qualquer lugar que eles estavam, eles se expressavam, se manifestavam, né? E começava a ter alguns comportamentos um pouco estranhos realmente para a sociedade, que não entende nada da fé, ou ridiculariza aquilo. Então eles começavam a tremer, ou a orar alto, qualquer coisa assim, e eles eram chamados de Lollardos, que eram uma forma de ridicularizar, assim, como são os tremedores aí, e foram assim perseguidos, foram debochados pela sociedade da época, né? Então, queridos, o mundo vai falar de amor, você precisa conhecer muito o amor de Deus, porque o mundo vai falar de amor, mas o amor que o mundo fala, muitas vezes não tem nada a ver com o amor de Deus. Mas você tem que ouvir, se você quiser tirar uma dúvida, veja se essa boca que fala de amor, fala de santidade e fala sobre o juízo de Deus também. Se falar, é um bom sinal, porque a palavra de Deus, Salmo 1 aqui é um exemplo disso, tão maravilhoso. Falar da árvore plantada, os ribeiros, eu falei da irrigação, dos frutos, né? A folha não murcha, não cai, prosperará. Mas depois no verso 4, ele fala: os maus não são assim, mas são como a palha que o vento dispersa. Verso 5, por isso não subsistirão no julgamento. Que julgamento, que nada, está todo mundo salvo, todo mundo vai se dar bem no final, Deus é bom, isso seria uma injustiça se Deus fizesse tal coisa. A justiça de Deus virá, a justiça de Deus ela será aplicada, e todo o movimento do Espírito Santo e da igreja que o Senhor está levantando é para ganhar mais e mais vidas para ficarem salvos, para experimentarem a salvação. Amém, queridos? Lucas, eu ia ler Jeremias 17, mas eu vou ler Lucas, vou passar direto aqui para Lucas capítulo 3, verso 8. Diz assim, João Batista, né? João Batista precedeu Jesus, e ele veio trazendo a palavra do arrependimento, e muitas pessoas ficaram tocadas, e se arrependiam, se convertiam, se batizavam, mas tinha muita gente que desconfiava, não aceitava, não recebia, e ele, falando especialmente com os judeus, capítulo 3, verso 8, ele dá uma palavra assim bem firme, diz assim: dai, pois, frutos condizentes com o arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, pois eu vos digo que até dessas pedras Deus pode produzir filhos a Abraão. Esse verso foi um confronto que João Batista estava provocando ali, porque muitas pessoas falam: nós já somos judeus, nós fazemos parte de uma elite especial do povo de Deus,
não é? Isso que você está anunciando aí não tem nada a ver com a gente, não. Nós já fomos beneficiados, nós somos filhos de Abraão. Mas essa expressão, queridos, essa expressão ela é muito forte porque ela mostra assim um orgulho, uma presunção, uma soberba, um senso de superioridade, de ser melhor, de não precisar. Não é? Sabe quem é aquela pessoa do verso 3 lá? Antes, seu prazer está na lei do Senhor, fala o verso 2, será como a árvore plantada. Eu falei que é a qualidade de vida que Deus tem para nós, está desenhada nessa expressão do verso 3, Salmo 1, verso 3, será como a árvore plantada. Aquilo é a vida que Deus tem para nós, o fluir, a irrigação, o Espírito Santo te renovando continuamente, amém? Meu Deus, que música forte essa última que nós cantamos aí. Palavras para a gente realmente entrar nela, mergulhar, porque são palavras de Deus, são promessas de Deus para as nossas vidas. Como o verso 3 do Salmo 1, é a qualidade de vida que Deus tem para nós, aquele fluir, aquela presença, aquela experiência gostosa de vida que só Deus pode proporcionar. Mas alguém que tivesse o espírito aqui, desses a quem João estava confrontando no Lucas 3, verso 8, ficaria de fora, pensando, não, nós já temos, nós já somos melhores, somos superiores, não necessitamos, nós somos filhos de Abraão. João Batista meio que diz assim, o que adianta para vocês serem filhos de Abraão? Filho de Abraão, Deus faz das pedras aqui, ó, cada pedregulho, e estava lotado de pedra lá. Eles não gostaram muito dessa palavra, mas eles sim foram confrontados, porque eles achavam que não precisavam, e esse é um grande problema na vida cristã, querido, que tem que acender o sinal de alerta nas nossas vidas, quando nós começamos a achar que nós não precisamos, que nós já somos, que nós já temos, né? Que já alcançamos, né? Que já estou satisfeito, basta administrar e conduzir. Foram que os judeus falaram para João Batista, nós somos filhos de Abraão, e João Batista falou para ele, vocês têm que produzir frutos compatíveis com o arrependimento que é requerido realmente dos filhos de Deus. Produzir, pois, frutos condizentes com arrependimento, e não comeceis a dizer a vós mesmos, temos por pai Abraão. Que soberba, que presunção, não é verdade? E aí João fala no verso 9, olha só o verso 9. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada, lançada ao fogo. Aquele povo estava acomodado, parado. Os judeus estavam ali se sentindo uma elite, alguém que não precisava de mais nada, era só seguir. Mas eles não tinham arrependimento, eles não tinham quebrantamento, eles não estavam fazendo como no verso 1, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Eles não tinham essa postura, eles não tinham esse zelo, e estavam achando que estava tudo bem, estavam achando que estava tranquilo, que não precisava fazer nada. Nós não precisamos. E João alertou para eles, olha, o machado está posto à raiz das árvores, quem não der bom, quem não der, e toda árvore que não der bom fruto será cortada. Essa expressão machado já está posto à raiz das árvores, ela é muito interessante. Você já pegou no machado alguma vez? Já cortou alguma árvore? Você sabe que o lenhador lá, o homem que corta a árvore, quando ele vai cortar a árvore, ele não chega com o machado na árvore e dá o golpe. Primeira coisa que ele faz é tocar a árvore com a ponta do machado.
porque ali ele mede a distância, ele avalia o movimento que ele tem que fazer para dar o golpe, para cortar. Mas quando você vê que o lavrador colocou o machado, meu irmão, o golpe vem. E é isso que João estava falando, olha, o machado já foi posto na raiz da árvore. Vocês estão pensando que eu não preciso de mais nada, estão pensando que vocês são bons, estão acomodados, né? Nós já temos, não precisamos de mais nada. Esse é o perigo, o machado está posto na raiz da árvore, lá vem o golpe, né? Olha, vai levar uma machadada, e quem não tem, certo? Quem não está vivendo aquela experiência do fluir de Deus, quem não tem essa experiência, está correndo sérios riscos. Quem está entendendo o que estou falando? Porque meio que os judeus estavam dizendo, muitos diziam, nós não precisamos. E aí olha só, queridos, eu não vou nem avançar mais, o verso 10 para terminar. O que ele diz? O que acontece? O que devemos fazer então? Aleluia! Quando eu vi isso aqui, meu coração ardeu. Eu falei, que coisa boa. Tinha gente dizendo assim, nós não precisamos, nós já somos melhores, somos superiores, nos bastamos, já temos, né? Acomodados, parados, estacionados, se achando. João alertou, o machadador, como é que chama o lenhador? O dono do machado lá já fez esse movimento aqui, ó, e colocou a ponta do machado na árvore. Quando ele põe a ponta do machado, meu amigo, prepara. Aí o próximo movimento não dá nem tempo de você ver mais. Era isso que João estava falando. E esse espírito tem que estar no nosso coração, igreja. Esse temor, não medo, não é? Porque nós não temos nada para ter medo do nosso Deus. É um Deus bom, é um Deus maravilhoso, mas nós temos que estar reconhecendo a presença dEle. Eu perguntei, como é que está a sua experiência? Vida cristã é experiência, não é teoria. Como é que está a sua experiência? Você está ali se maravilhando com Deus, está ouvindo a voz de Deus, Deus está falando com você quando você abre a sua Bíblia, quando você vai ao culto, quando você ora. No seu dia a dia, situações que você passa, você está se maravilhando com a presença de Deus, você está vendo a glória de Deus. Eu quero até pedir para você usar essa expressão, eu senti a presença de Deus, eu vi a glória de Deus, para significar momentos assim valorosos, especiais na sua vida, que você vai cultivar, que você vai buscar cada vez mais, e esses momentos vão se multiplicar na sua vida, amém? E quando nós sabemos dessa expectativa, queridos, nós não ficamos como, nós somos bons, nós nos bastamos, eu já sou, eu já tenho, eu já vivi isso, eu já tive essa experiência. Não, sabe, o temor faz a gente ter essa atitude. O que devemos fazer então? Perguntava as multidões. O que eu faço? Qual é o próximo passo? O que eu devo fazer? Eu quero saber, eu quero aprender, eu quero mais, eu quero o melhor de Deus, eu quero ouvir a sua palavra, eu quero sentir a sua presença. O que nós temos que fazer? O que eu posso acertar? Onde eu posso corrigir? O que eu posso melhorar? Não é verdade? Porque eu quero mais. Eu quero mais de Deus. Quantos querem mais de Deus? Então jamais se esqueça que Salmo 1:3 será como a árvore plantada junto à fonte dos ribeiros. É um canal de irrigação. Deus tem um canal de irrigação para você. Esse canal te renova, proporciona outras experiências. Alguns domingos atrás eu ministrei sobre a experiência
da esperança. Falei alguns domingos sobre a experiência da esperança, que não é uma palavra bonita só, mas é uma experiência, não é forte, né? Estava cantando aquela canção, meu Pai, quando fala que tu és o quarto homem na fornalha, que palavra de esperança, meu Pai, cantando isso aí, eu tremendo por dentro, vendo aquela cena dos amigos de Daniel, Azarias, Misaías, Ananias lá na fornalha, jogados lá para morrer, jogados para, certo, descarregar a ira, a fúria sobre eles, mas no meio da fornalha tinha uma pessoa andando com eles, amém, querido? E você vai ter essa experiência na sua vida, porque você e eu muitas vezes passamos pela fornalha, não é? Mas Deus coloca um canal de irrigação para nos alimentar, para nos sustentar, para nos levar a superar e alcançar experiências maiores nele. Quantos querem? Não é? Que você seja como aquele, não como o público inicial de João Batista, como o público final, que os primeiros falam, não, nós já somos, nós já temos, nós já somos, não precisamos. Aí ele falou, o machado está posto à raiz da árvore, hein? Né? E os outros, quando ouviram isso, falaram, o que nós temos que fazer? Certo? Isso é temor, isso é sede, isso é desejo por mais de Deus, amém, queridos? Seja assim o seu coração. Fica de pé, vamos orar ao Senhor Jesus. Você que está em casa também, que Deus te visite, que você tenha sede por mais de Deus na sua vida. Fecha teus olhos. Fala com o Senhor essa noite. Como é que está o seu coração? Você tem tido a experiência da presença de Deus? Tem encontrado com Ele? Tem ouvido a sua voz? Tem contemplado a presença dEle? A presença de Deus é maior que os milagres que Ele faz. Se os milagres são gloriosos, a presença de Deus é muito mais gloriosa ainda. Você fica embriagado. Deus enche o seu coração de convicção, de confiança. Te ensina a depender dEle. Você crê que Deus é bom? Sabe o coração que Ele tem para contigo? Não deixe o seu coração parar. Não deixe o seu coração estacionar nas experiências do passado. Faça como aquele povo. O que faremos, Senhor? O que faremos? Eu quero prosseguir. Eu quero continuar crescendo. Eu quero continuar te amando e descobrindo o teu amor. Eu quero continuar me maravilhando contigo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, põe a mão no seu coração, querido. Fala, Pai, que haja fogo, fogo do Espírito Santo no meu interior. No meu espírito, que este fogo, esta chama queime, Senhor, cada dia mais. Que eu queira mais, que eu deseje mais, que eu tenha sede de mais. Que eu não pare, que eu não aceite a propaganda enganosa do inimigo, do mundo, suas ofertas. Mas que o meu prazer esteja no Senhor. Ah, que prazer eu tenho na presença dEle. Ah, que prazer eu tenho ter comunhão com Ele. Ah, que presença eu tenho de admirá-lo, de contemplá-lo, de apreciá-lo. Ah, que prazer ouvir a sua voz. Ah, que prazer a presença dEle quando vem, a glória dEle quando se manifesta. E eu quero mais, Senhor, a tua presença, eu quero mais a tua glória, eu quero mais o teu mover, eu quero mais viver o teu propósito, a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Não importa o que o mundo fale, não importa o que o mundo vai falar, Senhor, quero mais de ti, em nome de Jesus.
És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei.